Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde. Bom, gostaria de iniciar minhas falas do dia de hoje parabenizando a Salete, funcionária aqui da nossa casa, que na última sexta-feira fez o lançamento do seu livro A Guerra na Sombra do Poeta, que abordou aí a questão da Segunda Guerra Mundial e, em especial, os voluntários e os soldados que morreram nos campos de batalha da Itália. Foi um momento bastante emocionante, com a presença dos acadêmicos aí da Academia Jacarense de Letras, e é importante nós saudarmos e valorizarmos a cultura e o valor cultural dos jacareenses, que mostram que têm capacidade de produzir e contar e recontar a sua história. Então, registro aqui publicamente o parabéns a Salete Granato, nossa funcionária aqui da casa, que publicou o seu livro e fez o lançamento na última sexta-feira. Não poderia deixar de tocar nesse assunto. Quinta-feira passada, fui procurado por alguns moradores do Jardim Jacinto, bairro ao qual eu morei desde que nasci até os meus 26 anos, lá na Rua Rodrigues Alves, número 23, e bairro onde eu tenho um grande carinho, muitos e muitos amigos, muitos familiares residem lá, um bairro que ainda sofre muita dificuldade com a questão da drenagem, nas épocas de chuva ainda tem o problema da enchente assolando esse bairro, e que infelizmente, por conta de um projeto de segurança solicitado pela Associação de Moradores do Jardim Siesta, a qual, o que apuramos ontem na reunião, a Secretaria de Infraestrutura analisou e concordou com esse projeto. Inicialmente aprova a restrição, vamos colocar assim, ou a diminuição do livre acesso da Rua Uruguai, que é uma rua que liga o Jardim Jacinto ao Jardim Siesta. E esse projeto, ele aprova o estreitamento da pista para uma mão só, e a instalação de uma cancela e uma catraca, uma cancela para controlar os carros, uma catraca para controlar a passagem das pessoas. Logo que soube disso, achei isso bastante estranho, achei essa situação, no mínimo, um pouco excessiva, e na quinta-feira, fiquei sabendo isso no final da tarde, quando regressava da aula que dou na faculdade à noite, passei lá no bairro, já era mais de 11 horas, e verifiquei de fato a construção, o adiantamento da guia para estreitar. Na sexta-feira, em contato com o secretário de obras, o Dalton, o questionei, ele me informou que de fato isso estava em andamento. Prontamente, por meio da Comissão de Obras e Urbanismo, a qual eu sou presidente, e o professor Marino também participa como relator, acionamos a Secretaria de Governo, que queremos no mínimo esclarecimentos da Secretaria de Infraestrutura, secretaria responsável pela concordância disso, e que pudéssemos aí ter contato com ambas as partes, representantes da Associação de Moradores de um bairro e de outro. Na segunda-feira, ontem, então, estive lá, acho que tem uma foto aí, a primeira foto, por favor, lá na Padaria Uruguai, conversando com os moradores. Vocês podem perceber o volume de pessoas que estavam lá, demonstra aí o grau de indignação dos moradores da padaria do Jardim Jacinto, que logo que souberam a presença nossa lá, verificando a questão da obra, passa a próxima, fizeram contato inclusive com a imprensa, tem mais uma, que esteve presente lá, fazendo todo a denúncia junto com os moradores, somando esse protesto. Acho que tem mais uma. E aí, então, esses moradores, em conjunto com os representantes, vieram para cá. Inicialmente, a ideia era fazer uma reunião na sala de reuniões lá da Câmara, aqui em cima, no anexo. Só que o número de pessoas que chegavam indignada aqui no prédio era tamanho que nós tivemos que descer para o plenário e fazer, então, esta reunião, da qual nós ilustramos com essa foto. Obrigado. Apuramos e ouvimos a opinião de vários moradores, inclusive do seu Norberto, representando o Jardim Siesta, e a princípio eu registro que
o pretexto da segurança, ou a motivação da segurança, no meu ponto de vista, não se justificou. Porque se pretende colocar uma cancela e uma catraca para que as pessoas possam passar, mas a prefeitura autorizou a instalação desses equipamentos, mas não pode, em momento algum, proibir a entrada ou saída de alguém, pergunto, como quem estiver cuidando dessa catraca e cancela, vai saber identificar quem é bandido e quem é morador, na hora que vai estar passando de carro ou passando na cancela? Se é proibido fazer a identificação, se é proibido proibir a entrada das pessoas, ou seja, possivelmente poderá ocorrer um assalto, o bandido sai com o carro, passa pela cancela e abre a cancela do mesmo jeito. Que segurança está sendo criada com isso? Então, é no mínimo contraditória essa tese da segurança. Acho que segrega sim os moradores do Jardim Jacinto. Penso que teriam outras alternativas, como por exemplo, cria uma cancela lá, bota tartarugas na rua e uma câmera eletrônica bem no momento onde o carro freia para a cancela. Se a ideia é alguma medida de segurança, essa é muito mais eficaz, colocar uma cancela lá, limitando a passagem dos moradores. E se essa é a ideia, então que façamos um projeto para os dois bairros. Então que façamos então uma cancela na Padre Eugênio, então, que é a rota de fuga, né, que contemplemos, mas não no meio do bairro. Então, inicialmente, com tudo que ouvi, apurei, escutei, me posiciono contrário a essa medida, respeito aí os órgãos técnicos da prefeitura que analisaram, inicialmente concordaram, mas eu discordo, enquanto cidadão, enquanto vereador, enquanto presidente da Comissão de Obras e Urbanismo, eu declaro a minha discordância com relação a essa intervenção, acho ela infeliz e acho que segrega sim os moradores do Jardim Jacinto, que não merecem ser considerados pessoas perigosas, porque o que subentende-se com tudo isso é essa informação. Porque você colocar, mesmo que então não feche, mas que o único meio de ligação dos dois bairros seja mão única para quem sai do Jardim CS para o Jardim Jacinto, é declarar, falar, não queremos que ninguém entre de carro aqui pelo Jardim Jacinto no nosso bairro. Então, tenho vários amigos do Jardim Ciestas, muitos amigos mesmo, mas discordo disso e apurei junto com vários moradores do Jardim Siesta, inclusive alguns que estavam presentes aqui, que isso não é unanimidade, inclusive dentro do Jardim Siesta, que vários moradores do Jardim Siesta sequer sabiam dessa decisão do bairro, e muitos moradores do Jardim Siesta não concordam com isso. Então, a ideia agora é nós, enquanto comissão, apurarmos qual é o tamanho dessa vontade, quem representou essa vontade, e se de fato essa é a medida técnica mais adequada para isso, porque senão abriremos um precedente de todo bairro que se sentir inseguro botar uma cancela e uma portaria, então nós vamos ilhar Jacareí. Então, declaro aqui minha discordância com relação a isso, mas quero fazer essa discussão técnica. Por fim, gostaria aqui de frisar que no dia 21, amanhã, é o Dia Nacional da Árvore, e gostaria de mostrar algumas fotos, que também faz um ano de aniversário do Núcleo de Educação Ambiental, que nós inauguramos lá no Viveiro Municipal, no Campo Grande, e nesse núcleo teremos então uma aula sobre o cultivo de árvore, estimulando aí a população a ter árvore em frente à sua casa. No passado, muitas pessoas plantavam árvores de espécies equivocadas que quebravam calçadas, mas hoje o viveiro tem árvores específicas que não quebram calçada e que você pode requerer e tornar mais verde o seu bairro. E pegando um gancho, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento aos vários moradores que declararam através do Facebook o apoio à nossa lei que proíbe agora o consumo de cigarro dentro dos parques, e temos agora já a plaquinha aí que vai ser colocada na entrada dos parques, inclusive do próprio viveiro municipal, para que a prática desse hábito, que inclusive para o viveiro municipal é muito perigosa, que o viveiro constantemente sofre queimadas por conta disso, que possamos então implementar essa lei aprovada por essa casa. E por fim, nesses últimos segundos que me resta, saudar uma informação que a Secretaria
de Fazenda do Estado de São Paulo, concluindo, senhor presidente, publicou nesse mês o índice de crescimento econômico de cada cidade. E prestem atenção nos números. Jacareí teve um crescimento de 15,8%. A média do estado de São Paulo todo foi de 12%. Jacareí cresceu 15%. Taubaté cresceu 10,8%. E São José dos Campos cresceu 3,9%. Vou repetir. São José cresceu 3,9%. Jacareí cresceu 15,8%. Sendo a 23ª economia do nosso estado, que tem 645 municípios. Então, isso são números do governo do estado que prova o quanto a nossa cidade está no caminho certo com relação ao desenvolvimento econômico. Então, registro aqui, meu parabéns à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que faz um excelente trabalho na pessoa do secretário Emerson Goulart. Muito obrigado, boa tarde a todos.